pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos e vestibulares aqui do nosso canal. Na videoaula de hoje, mais uma vez, vamos continuar a fazer comentários às questões de língua portuguesa da banca Fundação Carlos Chagas, a FCC. Vamos ter nessa videoaula o comentário de 5 questões selecionadas, ok? No nível de dificuldade elevado, para exigir bem os conhecimentos de vocês na área de português para concurso, ok? A nossa ideia aqui não é torturar vocês com questões difíceis, nem tirar a confiança de vocês. A nossa ideia é só mostrar para vocês a forma adequada de se abordar as questões dessa banca, de maneira a aumentar as suas chances de marcar a resposta correta no gabarito, ok? Em suma, a nossa vontade aqui, o nosso desejo é fazer com que você marque a resposta correta e seja aprovado em algum concurso organizado por essa banca, que é uma das mais respeitadas e temidas do nosso país, ok? Então, sem conversinha, sem blá blá blá, vamos começar aí com a questão de número 1, pessoal. Temos aí o seguinte: percebe-se uma relação de causa e efeito nessa ordem entre as orações na seguinte passagem do texto. Tem um texto lá, ok? Na questão, nós não colocamos aqui, ok? O que a questão está pedindo é justamente as relações de sentido entre as partes de um texto. Essas partes podem ser frases orações dentro de um período, períodos entre si, parágrafos entre si, trechos do texto entre si e por aí vai, ok? O texto ele é construído de maneira a fazer com que suas partes se articulem e a articulação dessas partes faz com que efeitos de sentido apareçam, ok? Que é justamente o cobrado nas questões de interpretação, ok? Então, essa questão está indo justamente nessa direção, pessoal, e aí dá uma conotação bem moderna aí, certo? A maneira como a interpretação de texto vem sendo cobrada. Então, nós temos aí no item A o seguinte: na civilização contemporânea, online, conectado o tempo todo, se não for registrado e postado, não aconteceu. Nós temos aqui, ó, um conectivo C que dá uma relação, um efeito de sentido, não de causa e efeito, mas de condição. Qual é a condição para que a coisa aconteça? Ora, você tem que registrar e postar, certo? Então, o item A tem uma relação de condição e não uma relação de causa e efeito. No item B, nós temos o seguinte: sendo tudo tão novo nessa área, ainda engatinhamos a respeito de uma etiqueta que equilibre a convivência entre câmeras, pratos, extroversão e intimidade. Esse item aqui na questão apresenta uma dificuldadezinha, gente. Por quê? Porque normalmente as relações de sentido no texto são explicitadas pelos conectivos ou pelos marcadores discursivos ou ainda pelos operadores argumentativos, que são aquelas palavrinhas que vão conectando, né, juntando as partes do texto. Uma conjunção como o se, por exemplo, que nós grifamos aqui no item A, ele é um conectivo dessa natureza, ok? Então, a observação é uma pista importante aí para a gente descobrir essas relações de causa e efeito. Mas aqui no item B, o que aconteceu? Quando a gente for procurar aqui, a gente não vai ver assim tão explicitamente, ok? A conjunção que nós vamos ter aqui, ó, vai ser o tão e o que. O tão que é uma conjunção do tipo consecutiva. Ele indica uma consequência. Logo, ele indica um efeito. Mas cadê a causa aí? Ok? A causa vai acontecer no seguinte: nós temos aqui, ó, uma oração reduzida de gerúndio, ok? E as orações reduzidas de gerúndio podem ser desenvolvidas para uma oração desenvolvida. No caso aqui, o sendo tudo tão novo pode ser desenvolvido para como tudo é tão novo, né? Já que tudo é tão novo, por que tudo é tão novo, uma vez que tudo é tão novo. Então, repare que eu posso desenvolver essa oração introduzindo aqueles conectivos que indicam causa, ok? E aí eu vou encontrar a causa também. Ok? Então, o autor da questão escondeu aqui as relações de causa e efeito, ok? Mas elas estão presentes aqui no item B, e é por isso que ele é a resposta da questão número 1. No item C, esse conectivo aqui vai me dar uma ideia de adição, ok?
ok? Ou de oposição, né? O E normalmente ele é aditivo, mas aqui ele também pode estar funcionando como um conector de oposição, certo? Aqui, esse ainda vai dar uma relação mais temporal e o contudo aqui vai me dar um sentido de oposição. Ok? Então, na questão 1, letra B. Na questão 2, temos o seguinte aí. E ver-se-á mais adiante de que forma ele se deu. Em conformidade com a norma padrão da língua, substitui-se o segmento destacado por qual? Ou seja, essa oração aqui, de que forma ele se deu, pode ser substituída por qual? Dentre as 5 opções aqui. Ora, a jogada aqui, galera, é prestar atenção no de que forma, dá uma indicação de modo, ok? Então pode colocar esse aqui, a letra A, o modo que ele ocorreu, até poderia. O problema é que está com um erro de regência, e isso aí vai fazer com que a norma padrão da língua não seja respeitada. Se o item A aqui fosse o modo como ele ocorreu, e aí poderia substituir tranquilo, tá? Então aqui eu tenho uma relação de modo, a pegadinha é fazer com que o aluno marque o item A. Mas não, porque aqui tem um erro de regência, faltou a conjunção como. No item B, eu tenho a feição que ele adquiriu. A feição são os traços, os contornos, a maneira, o modo. Então, feição e modo aqui são sinônimos. E como a frase está toda corretinha, eu posso colocar o item B. Eu poderia usar os traços também, professor, já que também é sinônimo? Poderia. O drama é que tem um erro de regência. Faltou o C aqui. Não é os traços de que ele revestiu. Tem que ser os traços de que ele se revestiu, ok? Porque o verbo aqui é o revestir-se, ok? O perfil adotado a ele, perfil poderia também, mas adotado a ele não, tem que ser adotado por ele, ok? E o método por que ele se processou, aí método aqui já não fica tão afeito, né? Tão bom, embora pudesse também, ok? E o porquê ele se processou, também deveria estar separado aqui o porquê, né, para ficar com o pronome relativo. Ficar, então, o método porquê separado, equivalente a pelo qual. Certo? Então, na questão 2, resposta item B. Na questão de número 3, vamos ter o seguinte. A frase que se apresenta em conformidade com as normas de concordância. Concordância, gente, é o tipo de um assunto que você tem que estar dominando de ponta a ponta. Os concursos são categóricos em cobrar a concordância e a FCC não fica atrás, ok? Então, estudem bastante concordância verbal e nominal, ok? A questão aqui está falando em concordância. Não sabemos se é verbal ou nominal, então temos que prestar atenção na relação entre o verbo e o seu sujeito e entre o substantivo e os adjetivos a que ele se refere. Tá ok? Então, lá no item A, eu tenho, certamente podem ter havido. Opa, já vi um probleminha aqui, porque se eu tenho o verbo haver, ok? No sentido de existir, toda a locução verbal da qual ele faz parte tem de estar impessoalizada, ou seja, tem de estar no singular. Então, aqui o correto seria certamente pode ter havido. O truque aqui foi esconder o haver numa locução verbal, ok, gente? Mas se eu tenho o verbo haver com o sentido de existir, ele fica no singular e toda a locução também. Então, o item A está errado. No item B, fenômenos demográficos e culturais, em qualquer época da história da humanidade, sempre pôde produzir efeitos insuspeitados e muitas vezes o fez. Ok? Então, o que acontece aqui é com esse verbo pôde. O pôde com acento ele só indica o pretérito, ele não indica o plural. E o sujeito aqui é fenômenos demográficos e culturais, ok? No plural. Então, aqui tem que ser sempre puderam produzir, né? O passado do pôde é o puderam, ok? O presente do pode no plural vai ser podem, tá? Então, item B, errado também. No item C, o capítulo evidencia que vários aspectos da história indígena amazonense devem merecer ainda cuidadosa reflexão, porque, apesar da curiosidade que suscita, muito dela ainda permanece obscuro, ok?
Então, tudo correto aqui, né? Não há erros nesse item, ele vai ser a resposta da questão. Ok? Qual vai ser o problema no item D? Grupos indígenas, principalmente inserido. Opa, não, o inserido está concordando com grupos indígenas. Tinha que ser o inseridos. Ok? E no item E, adepto ou não desse entendimento sobre a formação de um extrato neo-indígena, especialistas, né? Aí o adepto aqui, ó, está concordando com especialistas. Da mesma forma aqui que o inserido vai concordar com grupos. E então aqui ele tinha que ser o inseridos e aqui tinha que ser adeptos. Um errinho só basta, né, pessoal? Para invalidar, então, a resposta da questão 3, item C. Questão 4. Aristóteles dedicou um livro de sua ética ao fenômeno. No contexto, o mesmo tipo de complemento verbal grifado acima também se encontra aqui. Então, seria Aristóteles dedicou um livro de sua ética ao fenômeno. Então, quem dedica alguma coisa a alguém. Ok? Aqui, então, eu tenho um objeto indireto. Ok? Então, eu tenho que encontrar agora um objeto indireto. Ora, aqui eu tenho um verbo de ligação não tem objeto, ok? Ele vai ter predicativo, ok? Resolveu o dilema dividindo a alma em 3 partes. Quem divide alguma coisa em outra. Então, aqui eu poderia considerar esse em 3 partes aqui como um objeto indireto do verbo dividir, e isso jogaria a minha resposta para o item B. Poxa, professor, dividir alguma coisa em outra, esse em aqui é uma regência bem controversa, viu, pessoal? De repente, os dicionários de regência aí não vão ser tão categóricos assim. Porém, analisando as outras opções, aqui eu tenho um verbo transitivo direto, ok? Aqui um outro verbo transitivo direto, e verbo transitivo direto, obviamente, não vai ter objeto direto. Ok? E aqui eu tenho o pode parecer, ó, que vai ser um verbo de ligação. Ok? Uma locução verbal aí com verbo de ligação na posição de verbo principal. Ok? Ora, então, até por eliminação, o único que eu tenho aqui com a possibilidade de um objeto indireto vai ser o item D. Certo? Resposta, então, do item número 4. Essa questão é uma questão de análise sintática, viu, pessoal? Então, fiquem de olho aí para análise sintática também. No item 5, o último ainda do nosso bloco, nós vamos ter o seguinte: está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto. Então, claro e correto, não pode estar truncado, né? E tem que estar obedecendo às normas gramaticais. Então, não fosse certas desavenças, opa, já deu um problema aqui, já tinha que ser o não fossem, certo? Aqui o fossem vai concordar com os certas na posição de predicativo, ok? Letra B. São mais difíceis do que se imagina conciliar posições antagônicas. Problema aqui, ó, como o sujeito é oracional, né? O que é mais difícil do que se imagina? Conciliar posições antagônicas. Então, a oração aqui é o sujeito desse verbo aqui, ó, da oração principal. Quando o sujeito é uma oração, o verbo tem que ficar no singular. Então, aqui tem que ser mais difícil do que se imagina. Ok? Errado, portanto, o item B. No item C, quando distinguimos o outro apenas como um mau caráter, não. Aqui é o caso do mal contrário de bom. Então, tem que ser mal com U. O mal com L é o contrário de bem, e aí não pode ficar bem caráter. Ok? No item D, o mal de certas discussões está em que sequer se reconhecem os argumentos em disputa, obscurecidos que foram pelo excesso de paixão. Tudo corretinho, então, no item D. No item E, é muito comum que, numa discussão, faltou uma vírgula aqui para isolar o adjunto adverbial. Certo, pessoal? Então, na questão número 5, letra D, resposta correta. E assim a gente fecha mais um bloco aí de 5 questões da banca FCC, pessoal. A gente espera que essa correção tenha sido útil para vocês, ok? E caso tenha sido, deixe de curtir, compartilhar e deixar aqui o seu comentário, ok? A divulgação do nosso trabalho é muito importante. Você pode também tirar suas dúvidas, ok? Estamos aqui a postos para ajudar vocês
no que for preciso. Ok, galera? Então, eu espero mesmo encontrar vocês na nossa próxima videoaula. Vamos postar semanalmente mais questões dessa banca FCC. Ok? Um abração para vocês, pessoal. Até a próxima e até lá.